Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a atividade das informações dos hotéis, né? Atividade sobre o conteúdo que a gente está vendo, que é os elementos tipográficos. Deixa eu colocar aqui a atividade. Vamos. Aqui. Então, nessa atividade de hoje, nós temos essa tabela. Vocês já enxergam? Está aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Certo. Então, aqui nós temos essa tabela, que tem ali nas linhas, né? Cada linha o nome de um hotel. E em cima nós temos aqueles dados ali: localização, número de quartos, o preço, a data da inauguração e a área total. E é onde tem aqueles quadros que tem o xizinho, é porque não tem essa informação no texto, certo? Então vamos procurar lá cada um deles. Então vamos para o primeiro texto. Deixa eu dar um... Opa. Eu vou colocar só o texto escrito, sem aparecer a imagem, só porque fica melhor com... Opa. Só para o texto escrito ficar maior e a gente conseguir enxergar mais fácil, tá, pessoal? Ué. Aumentei demais. Pronto. Aqui. Então, esse aqui, né? Esse é o Hotel Yas Viceroy. Não sei qual é a pronúncia, porque isso não é o nome dos hotéis, né? É de uma outra cultura, de um outro local, então. E só por curiosidade, vocês notam que tem uma parte sempre coberta em cada um dos textos, né? E aí depois vem o texto embaixo. Por que essa parte coberta? Esses textos eu retirei dessas revistas de voo, sabe? Quando você viaja, tem, acho que não tem mais agora por causa da pandemia, mas tinha aquelas revistinhas que eram revistas sempre bilíngue. Então eu tirei dessas revistas de voo e a parte em português, é claro, eu cobri para que a gente faça atividade só com as informações que estão em inglês. Então, nesse primeiro aqui, no Yas e Viceroy, qual é a localização desse hotel? Alguém pode me ajudar? Tá aqui eu não consigo dar o highlight, mas Abu Dhabi, certo? Tem aqui no início da terceira linha. Como que eu vou saber? Bom, como a gente viu nos elementos tipográficos, uma das coisas que vai nos chamar a atenção no texto é que a letra maiúscula dentro do texto indica um nome próprio. Então,
nós temos aqui com letra maiúscula, Fórmula 1, né? Esse aqui, Yas Marina Circuit, que é um lugar, mas não é um nome de uma cidade, de um país, né? Nada assim. E depois eu acho que Friday ou Muslim. Mas se a gente for separar só essas palavras que começam com letra maiúscula, a gente já vai reconhecer aqui, né? Aqui, juntando o elemento tipográfico, né? A dica que os elementos tipográficos nos dão, com o nosso conhecimento anterior de geografia, conhecimento do mundo, a gente sabe que é Abu Dhabi. Depois, o número de quartos nesse aqui não tem, não aparece. Aí o preço. Bom, o preço, a gente sabe, vai reconhecer o preço pelo símbolo, né, do dinheirinho. Então, a gente tem bem no final, né, que as taxas são a partir de $190. A data que ele abriu 2009, né, a representação numérica, que também vai ser aquela... também vai, que é, como a gente viu, também é, né, um elemento tipográfico dentro do texto. E a área total, nesse caso aqui, também não aparece. Alguém levantou a mão, queria fazer alguma pergunta? Não? Então, voltamos lá. Vamos ao próximo, logo aqui do lado. Esse é o Intercontinental Marina. Então, a localização, a gente vai procurar, né, as palavras em letra maiúscula, vai procurar dentro dessas palavras, aquelas que a gente conhece. Então, o que a gente encontra aqui? O Marina tá em maiúsculo, Club Lounge tá em maiúsculo, Yacht Club, então a gente, né, pelo cognato, consegue entender que é do clube de iate, mas aqui não diz o lugar especificamente, né, cidade, país. O que a gente sabe aqui é que tem essa relação com o clube de iate e tal, mas não temos exatamente a localização do espaço. O número de quartos, nesse caso, também não aparece, né? O preço, vocês veem que tem lá embaixo 2 vezes o 100. Então, aqui, o que a gente tem? Esse oferece 2 opções. Você pode pagar a partir de 100 só a hospedagem, ou você pode adicionar o serviço all inclusive, que é aquele com alimentação e bebidas inclusive e tal, por mais 100. Mas então, a partir de 100, nesse caso é dólares, você já pode se hospedar no Intercontinental Marina. A data. Aqui, nós temos 2 representações de data na primeira frase. Primeiro aqui, esse 80 com o apóstrofe S, né, que indica que é na década de 80, e depois tem o 2007. Vamos olhar um pouquinho mais o que a gente reconhece nessa frase. E aqui, antes do 2007, tem a palavra renovation, de renovação. Quer dizer, ele foi construído na década de 80, mas passou por, né, uma reforma em 2007. Nós temos depois, bom, o preço já foi,
a data, o que falta é a área total, né? Que nesse aqui também é um dos que não aparece. Perguntas? Não, então eu vou seguindo para o Crown Plaza. Então, esse a gente tem já na primeira frase e bem claro a localização, né? Porque tem o located, que é o cognato do português. Então, é located on Yas Island. Esse aqui é o nome do lugar, é o nome de uma ilha onde ele está localizado. Logo, nós já temos aqui a data, né? Ele abriu, opened, em 2009. Nós temos aqui as taxas a partir de $100. E ele não diz o número de quartos e área, né? Qualquer pergunta podem me parar, gente. Depois nós temos o Shangri-La Hotel, que aqui, quando a gente vai olhar o local, a gente encontra tanto o Golfo Pérsico, aqui na primeira frase, na segunda linha, e na terceira, Abu Dhabi, que que é, na verdade, uma mesma localização, mas dita de duas formas diferentes. Ele está falando que é no limite do Golfo Pérsico, né, olhando com vista para Abu Dhabi. Então, aqui a gente encontra a localização. Depois, ele tem aqui esse número, 213, que é o número do quê? O número de quartos, o número of rooms, certo? E os preços a partir de $200. Esse não diz nem quando que foi inaugurado, nem a área total. E, por fim, temos o Park Hyatt, que nós temos aqui uma pegadinha, porque na localização a gente tem aqui o Saadiyat Island, mas também tem uma outra palavra que a gente vai reconhecer, que é o Caribbean. Então, aonde será que ele fica? Aqui é uma pegadinha, eu digo, porque pode nos confundir, né? Às vezes, por conhecer a palavra Caribe, a gente pode ir direto nela, mas, na verdade, o que o autor está fazendo nesse texto é comparar. Ele diz assim, estar no resort nessa ilha, na Saadit Island, feels as a Caribbean vacation. Então, você se sente como se estivesse em férias no Caribe. Né? Ele está comparando os dois lugares. Aqui embaixo ele diz o número de quartos, né? 306 quartos sofisticados. E ele diz assim, in addition to villas with 220 square metros quadrados. Então, ele tem os quartos, são 306, e também tem as vilas, que são aquelas, como a gente chamaria aqui de chalés, né? Só que são chalezinhos de 220 metros quadrados, o que é gigante, muito maior do que uma casa que eu posso imaginar. Quanto a preços, a gente tem esse valor de $300. Opa, não era o último, ainda tem o St. Regis Saadiyat Island.
Então, aqui, o que ele diz, já na primeira frase? Opened in 2011, então a data que abriu 2011, on Saadet Island. E pelo próprio nome do hotel, ele já diz, né? The St. Regis Saadet Island. Quer dizer, deve existir outros hotéis St. Regis, mas em outros lugares. Esse é o localizado nessa praia. Bom, então, ele fica localizado nessa ilha, Saadet Island. E aqui ele também compara com o Caribe, mas chama atenção de que é em Abu Dhabi, né? Que essa ilha fica em Abu Dhabi. Depois nós temos aqui os 377 quartos. 2010 aqui representa o quê? Square meters, quer dizer, é a metragem total do resort, do hotel, que inclusive é o maior dos quartos, quebra todos os recordes, né, dos Emirados. E depois, lá no final, aparece, então, o valor a partir de $280. Então, qual é a ideia desses elementos tipográficos? A ideia é chamar a nossa atenção para como muitas vezes, por mais que a gente não conheça a língua estrangeira em que está aquele texto que a gente precisa interpretar, muitas vezes existem esses outros elementos textuais que não são a língua em si, mas que estão ali, que podem nos ajudar na interpretação, né? Então, para uma pessoa que está interessado em turismo e pega esse texto para ler, é bastante tranquilo, porque a pessoa já consegue ali ver, através do reconhecimento dessas características, dos elementos tipográficos, já dá para saber um monte de informação importante, né? O que o turista vai querer saber do hotel? Aonde que fica, qual é o valor, o tamanho, se é um hotel novo, se é um hotel antigo. Então, essas informações todas, vocês vejam que a gente consegue entender do texto, né? Consegue retirar desses textos, mesmo não tendo o conhecimento da língua, né? Da língua como um todo. Alguém quer fazer alguma atividade ou comentar a atividade, fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Estão quietinhos hoje. Então, vocês vão ver que na atividade avaliativa, é exatamente isso que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão procurar dentro do texto esses outros elementos, que não são os elementos da língua estrangeira em si, mas são elementos textuais que podem nos ajudar quando nós estivermos lendo os textos de diversas línguas. Ok? Oi, meu Deus, eu estava com o microfone desligado. Então, pergunta da Vitória. Já vou te responder, tá, Vitória? Só deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta sobre a atividade e aí depois eu entro aqui no Cigar para conferir.
Ok, pessoal? Da semana passada do vídeo, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, lembrando, quem ainda não entregou a segunda tarefa, está lá aberto para vocês entregarem. E até quem mandou até hoje, meio-dia, já está tudo corrigido, tá? De todas as atividades. Eu só, agora mais para o fim do dia, que não entrei mais. Eu vou cortar aqui a gravação e daí respondo as dúvidas individuais, certo?